O nosso podcast vai tratar da religião e o dualismo da natureza humana. Vamos apresentar algumas características e reflexões, em especial com base nas ideias, nos textos de Durkheim. Meu nome é Milton e vou fazer uma breve apresentação sobre esse filósofo e sociólogo, o Durkheim, e a sua importância para o fenômeno religioso, e, ao mesmo tempo, apresentar algumas definições do que Durkheim entende por religião e fenômeno religioso. Eu sou Tiago, eu vou falar um pouquinho sobre a dimensão da religiosidade a partir das concepções de Durkheim e também vou tentar trazer um pouquinho para uma visão contemporânea sobre essas ideias dele. Eu me chamo Helena e vou falar um pouquinho sobre o conceito de dualismo da natureza humana na obra de Durkheim. Oi, gente, então eu sou a Isadora Schmidt e eu vou trabalhar um pouquinho com duas revisões de literatura para tratar da dimensão da religiosidade e da espiritualidade, tanto na graduação de psicologia quanto na prática clínica dos psicólogos. Pois bem, vou tomar como base, na minha fala, os 3 artigos publicados recentemente. Dois artigos publicados na revista Debates, do Núcleo em Estudos da Religião. Esse núcleo ele é integrado ao programa de pós-graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eles possuem uma importante revista sobre essa temática. E dois números dela, ambos publicados em 2012, no volume 13 dessa revista, de autoria da Raquel Andrade Wise, e o primeiro trata do sagrado, o sagrado, a dualidade humana e a natureza social da religião, apresentação, as traduções, e o outro é Durkheim, as formas elementares da vida religiosa. Também vou trazer a minha fala embasada em um outro artigo, também da Raquel Wise, em colaboração com o Rafael Faraco, em que ela vai falar sobre os 100 anos de Durkheim. O título do artigo é 100 anos sem Durkheim e 100 anos sem Durkheim, 100 anos com Durkheim, publicado na revista Sociologias, em 2017. E vou trazer um texto também do próprio autor, do próprio Durkheim, só que é um texto traduzido e publicado na revista Debates, do Núcleo de Estudos da Religião, publicado em 2012. Só que essa tradução, uma coisa interessante, que vai trazer um debate entre Durkheim e outros pensadores da sua época, psicólogos, professores, estudiosos da religião, em que eles vão contra-argumentar alguma das ideias de Durkheim, e Durkheim vai fazer a defesa, vai sustentar os seus argumentos. Então, eu vou trazer alguns trechinhos bem interessantes desse artigo para a nossa discussão. O texto principal que eu vou tomar como base é o texto A Ciência Social e a Ação, de Durkheim, e um livro chamado História da Psicologia, Rumos e Perspectivas, do autor Arthur Arruda Leal. Pronto. E aí, as partes, eu vou me focar também no livro do Durkheim, As Formas Elementares da Vida Religiosa, principalmente nos capítulos da introdução, no capítulo 1 e também na conclusão. E eu também vou falar sobre 2 artigos que, inclusive, Milton também vai falar, que ele já falou, que são os artigos... Um é do Silas Guerriero, que é a atualidade da teoria da religião de Durkheim e sua aplicabilidade no estudo das novas espiritualidades. E o outro vai ser o artigo da Raquel Weiss, que é Durkheim e as formas elementares da vida religiosa. Eu utilizei 2 revisões, de literatura
A primeira, então, é dos autores Karine Pereira e Adriano Holanda, e é intitulada Religião e Espiritualidade no curso de Psicologia, revisão sistemática de estudos empíricos, da revista Interação em Psicologia, que é da Federal do Paraná, e foi publicada no ano de 2019. E a segunda é dos autores Vivian da Cunha e Fábio Scorsolini Comin, com o título A Dimensão, Religiosidade e Espiritualidade na Prática Clínica, revisão integrativa da literatura científica, da base de dados da Cielo, então, e é da revista Psicologia, Teoria e Pesquisa, e ela também é do ano de 2019. Pois bem, fazendo uma breve apresentação sobre a vida e a obra de Durkheim e sobre sua importância para o estudo do fenômeno religioso, eu vou destacar inicialmente uma observação da própria da Raquel Weiss e do Rafael Bentin, no artigo 100 anos sem Durkheim, 100 anos com Durkheim, em que ela destaca a particularidade, o que torna uma das características que tornam Durkheim particular, singular, é essa adesão dele ao terreno das ciências sociais em termos de carreira profissional, articulando pesquisa e ensino. Esses autores destacam que, desde a Revolução Francesa, o grosso da produção nessa área foi feita fora da universidade, como, por exemplo, em salões científicos literários. Durkheim nasceu em 1858 e faleceu em 1917. Ele foi um importante sociólogo francês, basicamente o fundador. Ele, juntamente com Karl Marx e Max Weber, são considerados aí os pilares, né, os seus trabalhos são considerados os pilares dos estudos sociológicos. E Durkheim, em particular, é considerado o pai da sociologia moderna. Esse podcast ele surge em uma disciplina Fundamentos da Teoria Social, em um curso de psicologia. Nós somos estudantes do curso de psicologia da UFRN, e um dos fundadores da psicologia experimental, o criador, na verdade, do primeiro laboratório de psicologia, o William Dutt. Ele colaborou com Durkheim. Durkheim foi fazer estágio junto ao laboratório de psicologia experimental dirigido pelo Udit. Ele passa a ter influências do pensamento e dos trabalhos de Udit, em especial esse estágio que ele faz logo após a sua formação, logo após a sua aprovação, perdão, no curso de filosofia em 1882. Como não se fazia ainda pesquisa em ciências humanas, nesse período em que Durkheim é aprovado para docente, era preciso enviar jovens professores para aprender em loco os procedimentos de produção e difusão dos novos conhecimentos, destacam Raquel Weiss e Rafael Bentin. E aí é interessante que, como resultado, né, dessa experiência, desse intercâmbio, Durkheim teve essa colaboração com o Udit, estagiou nesse laboratório de psicologia experimental, e a partir disso ele acaba produzindo importantes trabalhos que dão a notoriedade a Durkheim, iniciando assim, logo em seguida, o seu magistério no ensino superior, na Faculdade de Letras de Bordeaux, no período de 1887 a 1902. E em 1902 ele assume a carreira na Sorbonne, em Paris, instituição na qual ele permaneceu vinculado até o fim da sua vida. E Silas vai reforçar que Durkheim é um dos pensadores que mais contribuíram para a elaboração do conceito de religião, em particular no campo das ciências sociais. Silas destaca ainda que, abre aspas, a sociologia francesa, principalmente pelas mãos de Durkheim e Marcel Mauss, contribuiu de forma decisiva para a constituição do conceito de sagrado e também para a noção de religião, que se fez preponderante durante o século XX. Seu grande triunfo, destaca Silas,
foi quebrar a visão positivista e evolucionista dominante no final do século XIX, que atribuía essa visão positivista, atribuía o pensamento mítico e religioso, em termos do conceito de religião, entendimento de religião. E, por extensão, o pensamento mágico, ao campo do primitivismo arcaico, a ser substituído, então, pela verdade científica, esse movimento que Durkheim vai fazer, esse pensamento mais simplista ou místico, para um pensamento mais estruturado em funções de observações científicas. E Silas continua. Ao considerar o sagrado e a religião como construções sociais, empreendeu uma guinada de pensamento, pois a religião e a magia não seriam mais vistas como produtos de uma mente primitiva, compreendida pelo atraso biológico da raça, mas sim como elemento do processo de classificação e de elaboração das representações sociais. Fecha aspas. E Durkheim vai dizer o seguinte: o papel da ciência não é comentar e parafrasear as opiniões do senso comum, e sim substituir o conhecimento vulgar por um conhecimento de outra espécie. Este é, sobretudo, o caso da sociologia, sendo uma ciência nova, na qual a ordem das realidades às que se aplica não foi ainda metodologicamente explorada, naquele período em que Durkheim está fazendo os estudos. A sociologia, continua Durkheim, é, antes de tudo, um ponto de vista novo sobre o homem, um novo instrumento de análise da natureza humana. Logo, é inevitável que esta perturbe as ideias recebidas, os hábitos do espírito mais inverterados, que dissipe falsas evidências e renove os problemas. Vejamos, então, alguns embates que Durkheim enfrenta ao tratar as suas ideias, ao defender as suas ideias, em particular sobre o fenômeno religioso enquanto uma manifestação social, fruto aí da interação entre os indivíduos no coletivo. Em uma desses debates, publicado a tradução em 2012, na revista Debates do Núcleo de Estudos da Religião, essa tradução vai trazer um embate aqui entre o senhor Leroy, que ele era um católico fervoroso e ele tem formação acadêmica em matemática, era professor e doutor em ciências, e ele vai contra-argumentar algumas ideias do Durkheim e vai dizer o seguinte, abre aspas, não acredito que a realidade religiosa profunda, subjacente às representações mais ou menos apropriadas que delas se fazem, seja de ordem de forças que se pode captar para delas se servir, ao invés de servi-las. A experiência religiosa é de uma espécie muito particular. Não consiste em agir sobre as coisas dadas de fora, as quais seriam como um reservatório de energia inteiramente pronto a ser apanhado, porém em agir sobre si mesmo, para se transformar até se tornar capaz de entrar em relação de forma pessoal com a realidade moral que nos ultrapassa e que, no entanto, atraímos. Da escolha entre essas duas concepções depende a escolha de método, e tenho a impressão de que se tem escolhido método e concepção de um ponto de vista físico e não moral. Então, essa interpretação, fecha aspas, essa interpretação do senhor Leroy em relação às ideias de Durkheim, e coloca aí essas forças quase como uma substância material, né, algo tangível. E Durkheim vai rebater e vai dizer o seguinte, abre aspas, mal sei ao que me ater sobre a exposição do senhor Leroy, pois não visa a nenhum ponto definido da minha argumentação. Quer ele dizer que, em minha opinião, as forças religiosas são forças físicas? Indaga Durkheim. Todo o meu livro protesta contra tal interpretação. As forças religiosas, escrevi eu, são forças humanas, forças morais, isto é, a consciência, que são emprestados os elementos essenciais dos quais elas são feitas. Então, Durkheim rebate essa interpretação de Leroy e fala que é uma interpretação equivocada, em que ele defende uma posição contrária, que não seriam forças físicas.
Durkheim enfrenta um outro embate, um outro ataque, só que dessa vez quando Durkheim vai tratar das religiões ditas ou compreendidas até então como inferiores. O senhor Leroy vai dizer o seguinte: parece-me que a religião é um dos casos mais claros que convém definir-se menos pela posse de certas características do que pela tendência a acentuá-las, menos pelo estado instantâneo do que pela direção da mudança. Não contesto o direito de estudar as religiões inferiores, diz Leroy, mas sim definir a religião por estas. E Durkheim vai contra-argumentar dizendo o seguinte, abre aspas, não compreendo o que pôde induzir o senhor Leroy a crer que eu tenha definido a religião a partir de religiões inferiores. Nada é mais distante do meu pensamento. Então, Durkheim está dizendo, olha, eu não fiz isso, eu não defini a religião a partir de religiões inferiores. Durkheim diz o seguinte, disse que, para definir a religião, em geral, era preciso considerar religiões inferiores tanto quanto as mais elevadas, mas jamais disse que era preciso considerar unicamente as primeiras. Durkheim vai definir a religião da seguinte forma. Uma religião, diz Durkheim, é um sistema solidário de crenças e de práticas relativas a coisas sagradas, isto é, separadas, proibidas, crenças e práticas que reúnem numa mesma comunidade moral chamada igreja, todos aqueles a que ela adere. O segundo elemento que participa assim de nossa definição não é menos essencial que o primeiro, pois, ao mostrar que a igreja de religião é inseparável da ideia de igreja. A ideia de religião é inseparável da ideia de igreja. Ele faz pressentir que a religião deve ser uma coisa eminentemente coletiva. Então, ele destacando novamente esse papel social para o entendimento das religiões. Essa noção coletiva e social que permeia a definição de religião é então rebatida por um outro interlocutor, pelo senhor Lachelier, nesse mesmo debate. E Lachelier vai dizer o seguinte, a comunhão das consciências certamente existe, isso é uma coisa, e religião é outra. Então ele começa a debater tentando separar a religião das interações sociais, do coletivo. Por religião, não entendo práticas religiosas nem crenças particulares, que evidentemente varia de um estado social ao outro. Mas a verdadeira religião é incapaz de nascer de qualquer relação social, pois há nela uma negação fundamental de todo dado externo, e por isso há uma desvinculação em relação ao grupo, assim como a natureza. Então ele está colocando como sendo quase como uma intervenção divina à parte da sociedade, né? Esse divino existindo independente dos seres humanos. A alma religiosa, continua Lachelier, a alma religiosa busca-se e se encontra fora do grupo social, defende ele, longe dele e frequentemente contra ele, no caso, o grupo social. Isso também pode se deduzir da comunhão das consciências, indaga, por fim, Lachelier. E Durkheim vai sustentar a sua tese, né, da religião como esse corpo social, Durkheim vai dizer o seguinte, abre aspas, se for posto a priori que a religião é essencialmente uma coisa inteiramente individual, que não é possível seu nascimento além do interior da consciência, é evidente que não poderia ser explicada por causas sociais, uma das teses principais de Durkheim. Trata-se, no entanto, de saber sobre o que se apoia essa asserção, meio que fazendo uma crítica aí ao pensamento de Lachelier, né? Em que ele se baseia para falar que existe essa entidade externa aí ao meio social. Ora, continua Durkheim, eu nunca soube que os deuses, refiro àqueles que tiveram uma existência histórica, nasceram na solidão. Sempre nasce para encarar grandes ideais coletivos, e morre quando os grupos humanos direcionam-se a ideias diferentes. E aí é interessante, né, que essa defesa do Durkheim revela o seguinte, olha, se determinado grupo social deixar de existir,
ou se ele mudar de ideia, se mudar de postura, etc., como é que fica essa manifestação religiosa, esses fenômenos? Eles existem independente da comunidade, né? Então, Durkheim vai mostrar o que é o contrário. Se essa comunidade mudar de ideia, se ela mudar os seus hábitos, etc., ou se ela deixar de existir, deixa de existir essas entidades, esses fenômenos. Então, revelando aí eminentemente um caráter social dessas manifestações religiosas. Durkheim esclarece ainda o seguinte: os fenômenos religiosos classificam-os mutuamente em duas categorias fundamentais, as crenças e os ritos. As primeiras são estados de opinião, consistem em representações. Os segundos, no caso aí os ritos, são modos de ação determinados. Entre esses dois tipos, de fato, há exatamente a diferença que separa o pensamento do movimento. Os ritos só podem ser definidos, defende Durkheim, e distinguidos das outras práticas humanas, notadamente das práticas morais, pela natureza especial do seu objeto. Em relação às crenças, mais à frente Durkheim vai dizer o seguinte: as crenças religiosas conhecidas, seja elas simples ou complexas, apresentam o mesmo caráter comum. Supõe-se uma classificação das coisas reais ou ideais, que os homens concedem em duas classes, em dois gêneros opostos, designados geralmente por dois termos distintos que as palavras profano e sagrado traduzem bastante bem. E aqui vale uma observação importante, que é o seguinte: esse sagrado e profano, ele não é universal, no sentido de que o que é sagrado para um determinado grupo, para determinado segmento ou grupo, ele não é não necessariamente é o mesmo sagrado, é o mesmo ideal de sagrado para os outros grupos. O que é sagrado em um pode ser profano em outro, vice-versa. O que vai ser universal aí é essa polarização, né, entre um extremo e outro, entre sagrado e profano. Agora, o que é considerado como sagrado e profano, aí isso vai depender dos grupos, né, das épocas e etc. Mas esse oposto, ele sempre vai estar presente nessas crenças religiosas. E uma passagem muito interessante, aí entrando nessa noção entre sagrado e profano, uma passagem muito interessante que amplia a aplicação da noção do dualismo sagrado e profano, nós vamos encontrar novamente nessa tradução, que foi publicada em 2012, que Durkheim vai dizer o seguinte: com efeito, esse antagonismo e essa mútua penetração são um caso particular da oposição que se encontra por toda parte na base do pensamento, enquanto prática religiosa. A alma e o corpo, o sensível e a razão, os apetites egoístas e a vontade moral se opõem ao mesmo tempo, evocam-se mutuamente como o profano e o sagrado, que são proibidos um ao outro. E aí ele finaliza o raciocínio dizendo o seguinte: assim, pode-se prever que nossa dualidade terrena deve depender das mesmas causas da divisão geral das coisas, em sagradas e profanos. Logo, se esta se aplica sociologicamente, o mesmo deve ser em relação àquela. E aí é interessante que essa observação do Durkheim, a gente pode ampliar essa concepção partindo do estudo religioso para qualquer outro segmento da nossa sociedade, para o nosso comportamento do modo geral. Essa dualidade vai estar intrínseca na natureza humana, uma vez que somos seres sociais. Então, sempre vai haver esse conflito entre as coisas, entre o corpo e a alma, entre o externo e o interno, que os nossos colegas vão falar mais à frente, vão aprofundar mais à frente, ao falar da dualidade da natureza humana. Mas é interessante a amplitude que essas compreensões, esses estudos do Durkheim, elas ganham, né? A gente consegue ampliar para vários outros contextos. Pois bem, pessoal, então temos aqui algumas noções que podem esclarecer a noção de religião e do fenômeno religioso, tomando como base o texto de Durkheim. Passamos agora para o nosso colega Tiago. Pronto, Milton. E aí, eu acho que são muitos pontos que a gente pode puxar para toda a dimensão da obra do Durkheim. E aí eu gostaria de puxar um pouquinho para esses aspectos que ele traz na obra As Formas Elementares. O livro é muito interessante porque assim a gente consegue intercalar, fazer interlocução
com algumas coisas que estão acontecendo hoje, né? Isso era uma coisa que eu queria me respaldar, que o autor Durkheim, ele já inicia o livro fazendo uma definindo a religião como sendo algo inerte ao homem. Eu até anotei aqui nas palavras dele, como ele fala exatamente, que ele diz que todas, quando ele está se referindo à religião, abre aspas, todas são verdadeiras a seu modo, todas correspondem ainda de maneiras diferentes à condição dada da existência humana, fecha aspas. E aí essa parte, já desse início, ele vai remeter um pouco a um ponto muito importante, que o autor mesmo ele vai concluir posteriormente, que é o de que a religião ela vai ser uma coisa socialmente organizada. E aí, novamente, nas palavras dele, abre aspas, toda religião tem um lado pelo qual vai além do círculo das ideias propriamente religiosas. Fecha aspas. Ou seja, ele vai considerar nesse livro a religião e o sagrado como sendo construções sociais, o que faz com que a religião e o sagrado saiam dessa ideia de uma coisa, como ele diz, uma coisa primitiva e como uma coisa de mentes primitivas. E aí, puxando um pouco para o artigo do Silas Guerreiro, que ele explica um pouco dessas dimensões desse pensamento específico do Durkheim, ele vai dizer que a religião ela vai ser compreendida para Durkheim como, abre aspas, elementos do processo de classificação e elaboração das representações sociais. E aí, isso me gerou algumas reflexões que eu vou tentar trazer aqui de forma tentar não me prolongar muito, mas algumas reflexões sobre a sociedade brasileira atual, envolvendo alguns desses aspectos religiosos e da própria formação social. E aí, a gente pode dizer que, pronto, porque assim, quando a gente fala no contexto de sociedade brasileira, a gente vai ter uma sociedade muito moldada, influenciada pela religião do cristianismo, certo? E aí onde cada um, onde essa religião, ela vai ter sua forma de permear as nossas relações sociais, inclusive dentro dos próprios sistemas de organização social, no nosso caso, o governo. Que aí, uma pequena farpa, deveria ser laico, mas não é. E por causa disso, acontece que devido a essa formação, devido a uma nossa formação histórica, já em cima dessa religiosidade, e a nossa ainda permanência dessa religiosidade nos espaços sociais que nos permeiam, a gente tem muitos dos aspectos da dicotomia do sagrado e do profano tidos como construções desse grupo, dessa religião dentro da nossa sociedade, predominantemente. E aí, dando um exemplo que eu estava refletindo enquanto eu lia, que é o exemplo da ideia do aborto. Porque, assim, a gente tem na sociedade, devido a ideias dadas que são convenientes para um determinado contexto anterior, ou explicando de outra forma, de forma bem grotesca, a gente tem, numa pós-guerra, pós-segunda guerra, um contexto onde as mulheres precisavam ser postas de volta para casa, saírem daquela ideia de trabalhar na guerra, em fábrica, nananã, e voltar para a ideia de família, voltar para aquela ideia da dona de casa, principalmente da mãe. O que é que vai acontecer? Vai acontecer toda uma discussão, uma difusão da ideia, tanto no âmbito midiático quanto no âmbito religioso, sobre o ser dona de casa, sobre o ser mãe, sobre a mulher ter sido criada para ser esse pilar de uma vida da família. E aí, nos termos de Durkheim, a gente pode dizer que houve uma sacralização, que é um termo que ele traz nas formas elementares, uma sacralização em termos sociais e religiosos desse ser mulher dona de casa e, consequentemente, esse ser mãe. E aí, com isso, né, a gente tem essa ideia de mãe, de mulher mãe, perpetuada na sociedade.
por causa dessa sacralização dessa ideia. E aí, voltando para o exemplo do aborto, o que é que acontece? Já hoje, a gente tem muito uma ideia do aborto como um tema de saúde pública para com todas as pessoas que vão dar à luz, né? Atingindo principalmente as mulheres cis. E dentro desse tema, que, destacando, é um tema de saúde pública, a gente tem, digamos, um puxamento disso para sair de saúde pública e entrar no quesito religioso. E aí, essa sacralidade do ser mãe e do não abortar, no pensamento de Durkheim, vai entrar aí como uma condição da religião que vai moldar o pensamento dos indivíduos dessas determinadas religiões para uma ideia coletiva que profana e criminaliza o aborto. E aí, ao mesmo tempo que eles compram essa ideia, que os indivíduos fazem essa profanação e criminalização do aborto, eles também se colocam como protagonistas dessa ideia, ou seja, vai virar um paradoxo entre a igreja dando a ideia, os indivíduos comprando e perpetuando de tal forma que as duas, que não consiga haver um separamento interno, vamos dizer, dessas duas ideias. E aí outra coisa interessante é que o indivíduo ele não vai julgar necessariamente o aborto, ainda nesse exemplo, como uma ação de abortar por ela mesma, mas como uma ação que irá agir externamente a ele, ou seja, dentro de padrões religiosos pessoais, sacralizados, dessa forma de abortar. Ainda de outras palavras, a gente pode dizer como um abortar dentro de uma sociedade. E aí, isso vai remontar a ideia de Durkheim de que o processo de sacralização ele assegura uma intocabilidade dos princípios organizativos do consenso moral e asseguram a dinâmica e existência da própria sociedade. Como eu falei, aquela coisa do a igreja vem da ideia, a pessoa compra e também e fica nessa compra de tal forma que não consegue mais se desvanear dessa ideia e fica nesse círculo vicioso dessa ideia ficar como perpetuadora. A menos que haja uma quebra dessa ideia, enfim. E aí também, só para finalizar ainda desses pontos que eu achei interessante nesse texto e nessas ideias de Durkheim, que é uma coisa que eu também refleti enquanto eu estava lendo os textos, que é a questão do contexto de formação pessoal envolvido dentro dessa ideia e envolvido dentro da própria organização social do Estado, como eu já tinha falado. Porque, por exemplo, a gente vê no ensino religioso, nas escolas públicas brasileiras, um ensino religioso que ele é voltado para uma ideia de cristianismo e as ideias próprias dessa religião. O que nos mostra, de certa forma, como essa sacralização dentro do contexto de sociedade brasileira, ela pode até se dar de uma forma, digamos, alheia ao indivíduo. Realmente uma coisa da sociedade para o indivíduo, de uma forma tão forte e inerente aos indivíduos. E eu acredito que é isso. Esses são os pontos que eu acho que foram interessantes dentro das formas elementares. E aí eu acho que eu posso passar para a Helena, que vai falar um pouco mais sobre o dualismo. Bom, gente, pegando um pouco um gancho do que os meninos falaram, vocês poderão perceber que Durkheim, ele é um pensador que ele foca muito nessa questão da influência da sociedade sobre o indivíduo. Isso porque, para Durkheim, o homem, ele só é homem porque ele é civilizado. Ou seja, na visão dele, muitos dos nossos estados mentais e das nossas experiências, elas vão ter uma origem social. E a nossa natureza humana, ela vai ser composta de várias particularidades. Entre elas, vai ter o que Durkheim chama de dualidade ou de dualismo. O que seria essa dualidade ou esse dualismo? Para Durkheim, seria uma forma de ver o homem como um ser formado por corpo e por alma, como Milton já introduziu um pouquinho. A alma, para Durkheim, ela seria algo etéreo, relacionada ao mundo das coisas sagradas, ao mundo do divino.
e o corpo ele estaria relacionado ao universo material, com as coisas profanas. E esses dois componentes do ser, eles não só são diferentes um do outro, ou seja, eles pertencem a mundos diferentes, podemos dizer assim, mas eles também estão frequentemente em conflito. E assim como essas duas coisas, né, que compõem a nossa essência, o corpo e a alma, Durkheim vai também falar um pouco sobre a nossa inteligência. E ele vai dizer que a nossa inteligência ela também é composta, de certa forma, por dois polos distintos. Nós teríamos as sensações, ou as nossas tendências sensíveis, e o pensamento conceitual, ou a nossa razão. Sendo que o nosso polo sensível, ele estaria muito mais focado na nossa individualidade, nos nossos desejos egoístas, e a nossa atividade moral, ela estaria mais ligada a fins impessoais, a regras morais que podem ser universalizadas, ou seja, mais ligado ao contexto social. De novo aqui, Durkheim tentando fazer essa ponte entre indivíduo e sociedade. Esses dois aspectos, Durkheim vai falar que eles são bem distintos, eles até mesmo se negam, mas os dois, eles cumprem um papel de compor a nossa vida psíquica. E ele vai chamar esse conceito, essa dualidade, de homo duplex, que é basicamente considerando que há em nós uma individualidade que ela é apoiada pelo nosso corpo, mas que também existe em nós, junto com essa individualidade, o oposto dela, que é a parte de nós que permite que a gente pense em tudo aquilo que não diz respeito a nós mesmos. Durkheim vai dizer que esses dois conceitos eles são antagônicos ou contrários, porque justamente não existe nenhum ato moral que não implique algum sacrifício para o eu. Ou seja, o eu, o individual, ele não pode ser nada além de ele mesmo. Não é possível seguir uma das nossas naturezas sem que a outra sofra. É como se a gente não conseguisse satisfazer simultaneamente os dois seres que estão em nós, o individual e o coletivo. E Durkheim vai dizer que isso é justamente uma característica muito marcante da nossa natureza. Essa dualidade, ela é algo que nos singulariza, que nos torna diferente dos outros animais. E ele se interessa bastante por essa singularidade, por essa dualidade, e é sabendo disso que ele tenta explicar de onde vem esse dualismo. E nesse processo ele desconsidera a ideia de que esse dualismo ele seja apenas uma concepção mitológica, passageira ou sem fundamento, e ele passa a explorar conceitos como o idealismo empírico e o idealismo absoluto, que vão tentar, de certa forma, explicar essa dualidade. Só que, ao longo do texto dele, em A Ciência Social e a Ação, ele, depois de algumas divagações, conclui que nenhum desses dois conceitos de idealismo, eles explicam de forma satisfatória o dualismo. Eles não explicam a origem do dualismo. Eles apenas distinguem os dois aspectos da natureza humana, que seria o corpo e a alma, o individual e o coletivo, mas sem analisá-los profundamente, que é justamente o que Durkheim está buscando. Ele quer entender como esses dois conceitos, que são tão diferentes, eles podem coexistir no mesmo indivíduo. E aí é nesse contexto que, após algumas páginas, ele passa a entender a dualidade da nossa natureza como um caso particular da divisão entre sagrado e profano. Que ele vai falar no texto que os meninos estavam falando, né, das formas elementares da vida religiosa, que seria essa divisão entre sagrado e profano seria a base de todas as religiões. Então, Durkheim, nesse sentido, ele vai atribuir às nossas funções psíquicas uma hierarquia. Vai dizer que a gente atribui às nossas funções psíquicas uma certa hierarquia. Como assim? É como se nós considerássemos que o nosso corpo ele é inferior ao imperativo moral ou à nossa razão. Sendo que essa razão ela seria dotada de excelência, dignidade, valor, seria ligada a algo divino. E outra questão que contribui para a dualidade é que, Durkheim vai explicar isso de novo, fazendo esse link entre individual e coletivo, e isso aqui vai meio que puxar um pouquinho do que o Tiago falou, é que os ideais de um grupo, eles podem penetrar na consciência individual em uma espécie de comunhão social. Nesse sentido, as coisas sagradas, elas podem ser classificadas como ideais que nos são impostos através de uma autoridade, pode ser uma autoridade religiosa, inclusive. As coisas sagradas, então, elas nos conduzem, elas nos impõem respeito, despertam forças morais em nós e representam algo de superior a nós.
mesmo quando nós tentamos associar esses ideais, essas coisas sagradas, à nossa individualidade, através de, como o Milton falou, dos ritos, das crenças, essas coisas sagradas, elas permanecem sagradas e elas permanecem tendo esse status superior à nossa individualidade. Tendo tudo isso em consideração, Durkheim vai afirmar, então, que não é à toa que o homem ele se sente, entre aspas, duplo. Porque, para Durkheim, ele realmente vai ser formado por dois estados de consciência, que são muito diferentes e que nos orientam em sentidos opostos. Sendo eles um puramente individual, que teria origem no próprio organismo, e o outro seria puramente social, e ele seria como um prolongamento da sociedade em que o indivíduo está inserido. E é aí que surge o caráter conflituoso ou doloroso desse dualismo, como Milton falou um pouquinho sobre, da angústia, né? Surge do fato de que a sociedade exige, às vezes, que a gente sacrifique partes da nossa individualidade. E, para o homem, ultrapassar a si próprio é sair da sua natureza, como diz Durkheim em seu texto. Nem sempre vai ser fácil para o homem, né, abrir mão das exigências individuais para atender às sociais. E esse conflito entre individual e social, ele está muito presente no nosso dia a dia, né, nas nossas decisões, nas nossas ações. É justamente essa mediação, às vezes, entre individual e moral, que pode, inclusive, gerar sofrimento psíquico, né? Puxando um pouquinho mais para a área da psicologia, nota-se que hoje em dia muitas demandas clínicas elas se referem justamente a esse conflito entre alma e corpo, entre onde começa o eu e começa o outro, entre a sociedade e a natureza individual, o moral e o desejo. E também é interessante, puxando também mais para o lado da psico, de se pensar que, como a ideia de alma e corpo como componentes de universos distintos, essa ideia surge bem antes de Durkheim e ela influencia não só o seu estudo, né, acerca da natureza humana, mas também influencia no desenvolvimento de ciências como a psicologia. Porque até o século XVIII, a mente e o corpo eles eram conceitos indissociáveis. Mas já em Descartes, existe uma certa divisão entre alma e corpo, como muito bem explorou Durkheim na obra dele. Já em Descartes, já existe uma concepção de alma e corpo como coisas diferentes, sendo que para Descartes a alma estaria associada ao conhecimento, enquanto o corpo estaria associado aos equívocos, aos desejos. Então, aqui você já pode perceber claramente o que Durkheim chama de hierarquização da vida psíquica, né? Ou seja, a alma sagrada como sendo superior ou um ser que conhece mais do que o corpo, que seria o profano. E, posteriormente, Kant ele vai tentar mitigar essa divisão entre razão ou alma e paixões ou corpo. Ou seja, ele vai meio que tentar adotar a coexistência desses conceitos em um ser complexo, tal como Durkheim o fez, né? É como se ele quisesse, assim como Durkheim, encarar o dualismo da humanidade em vez de evitar esse dualismo. E é justamente essa herança do pensamento kantiano de encarar essas duas coisas como conceitos que coexistem em um indivíduo, ela influenciou toda a psicologia e também o surgimento de diferentes abordagens psicológicas que trabalham com diferentes visões acerca desses conceitos. Assim, a psicologia do século XVIII em diante, né, ela tenta unir, de certa forma, o que a modernidade separou. E é interessante que a própria psicologia em si, ela é uma ciência dotada de uma dualidade, que reflete muito o seu objeto de estudo, né, que é o homem. Então, essa era a reflexão que eu queria trazer, um pouco sobre o dualismo da natureza humana em Durkheim e como isso influenciou no surgimento da psicologia como ciência, porque agora Isadora vai falar um pouquinho sobre o conceito de religião e dualismo na prática clínica. Então, gente, como Helena falou, puxou o gancho aqui da questão da psicologia, eu utilizei essas duas revisões pensando em que nós estamos estudando psicologia e que é uma possível
Possivelmente, algum de nós vai ir para a parte da prática clínica de psicologia, então eu quis utilizar nesse sentido, porque eu acho bem interessante a gente pensar em toda a formação acadêmica relacionada com essa religião e espiritualidade, tendo como base todos esses estudos de Durkheim, tudo que os meus colegas trouxeram aí, eu acho que vai ficar legal para a gente refletir mesmo. Então, nessa primeira revisão, que foi sobre a formação de psicologia em si, sobre o curso de psicologia, o objetivo dela é pegar um panorama da literatura nacional, né, para a gente conseguir delinear e analisar a vivência espiritual e religiosa dos estudantes de psicologia e fazendo essa relação com a formação de psicólogos no Brasil. E para a gente ter uma noção de tempo, né, essa revisão ela utilizou uns estudos que são de 2002 a 2017. E aí, ela traz como questões importantes para a discussão que os estudantes de psicologia, eles apresentam, comparado com outros estudantes universitários de outros cursos de graduação, especialmente da área da saúde, scores menores de bem-estar espiritual. E numa relação entre formandos e calouros, aparece que os formandos têm esses scores de bem-estar espiritual menores do que os calouros. Além disso, traz também uma dificuldade e insegurança quando o assunto ele surge na clínica, nos estágios, no caso, dos formandos, né? Quem está ali na parte de estagiar e recebe um paciente ou cliente que aborda alguma coisa em relação à religiosidade e espiritualidade, eles acabam sentindo essa dificuldade. Em 3 sentidos. No sentido da limitação e insuficiência desse assunto na formação acadêmica, também relacionado com a ética, né? Ter medo de fazer essa falta ética, de falar talvez de uma forma errada, de influenciar, de certa forma, esse paciente ou cliente, e também numa dificuldade ou impedimento com os professores e supervisores de estágio, que às vezes esses professores ou supervisores acabam não tendo, não tiveram também na sua formação esse como fazer, como lidar com essa parte da religiosidade e espiritualidade, e acaba que não sabem auxiliar os seus alunos, né? Nesse sentido, e fica uma situação tanto quanto complicada. Eu achei bem interessante, eu não vou fazer comentários a mais sobre, mas eu achei bem interessante nessa revisão que ele traz uma questão, assim, ainda mais complexa em relação a isso. Fala assim: poucos estudantes de psicologia relatam recorrer à literatura científica para buscar conhecimentos sobre a relação entre a espiritualidade e a saúde, e um número representativo deles afirma buscar esses conhecimentos dentro da sua própria religião. Então, se alguém quiser fazer algum comentário sobre, eu achei bem interessante. Mas a segunda revisão, então, que vai falar mais sobre a prática clínica em si, né? Com os psicólogos já. Ela data essas produções que utiliza como base, são 50 produções de 2010 a 2016. E aí, inicialmente, traz uma discussão entre pontos ou efeitos positivos e negativos dessa religiosidade e espiritualidade. Pontos positivos e negativos no sentido de no que essa religiosidade e espiritualidade influencia, no que ela afeta. Enfim, aí, como efeitos positivos, ele traz a menor prevalência de depressão e ansiedade, o menor tempo de remissão da depressão após o tratamento, a menor taxa de suicídio,
traz também que essas pessoas com uma maior religiosidade ou espiritualidade apresentam ser menos vulneráveis ao uso de drogas. Aí traz a questão do divórcio, que ocorrem menos divórcios, e aí eu já fiquei meio assim de colocar como um ponto positivo, porque pensando na saúde, às vezes, assim, pode ser que a religião ou a espiritualidade ela influencia no sentido de não ocorrerem esses divórcios, mas não necessariamente esses casamentos são saudáveis. Então, acho que faz sentido a gente pensar aqui também sobre isso de ter sido colocado como um ponto positivo, né? E também que essas pessoas com uma maior religiosidade e espiritualidade têm um menor envolvimento com o crime. Além disso, elas apresentam maior propósito de vida, otimismo, generosidade e expressão de gratidão, além das ações positivas com o bem-estar subjetivo, espiritual e psicológico. E também, por fim, aqui, a questão do coping, que seria um enfrentamento, a forma que tu vai lidar com as certos problemas que podem surgir e que traz que essa religiosidade ou espiritualidade estando presente, muitas vezes ela traz uma melhor adaptação e enfrentamento, ou esse coping, para com problemas de saúde, podendo gerar, então, melhores condições de saúde. E como efeitos negativos, a gente vai ter a recusa à busca de tratamentos formais e a negligência a tratamentos prescritos por profissionais de saúde. Além disso, a religiosidade ou espiritualidade como única solução, como se a pessoa acabasse desconsiderando conhecimentos que podem gerar efeitos positivos, né? E aí, eu trouxe também um exemplo de um livro que eu tô lendo, que é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, de Ana Cláudia Quintana Arantes. Ela é uma médica geriatra e ela trabalha com cuidados paliativos, que esses cuidados paliativos, eles seriam ali no momento de uma doença, de uma pessoa que está muito próximo da morte e que a medicina, ela meio que não tem mais nada a oferecer no sentido de pausar a doença, de melhora em si. A pessoa realmente está muito próxima da morte. Então, esses cuidados paliativos, eles vão auxiliar para que a pessoa tenha um maior conforto, uma melhor qualidade ali no sentido físico e que possa viver, então, com uma maior qualidade de vida esse restante da sua vida, né? Que tá ali com um tempinho contado, talvez. E então ela traz essa relação com a crença, né? Eu vou ler o que ela traz no livro. E ainda temos a dimensão espiritual do ser humano que adoece. Em geral, nesse momento de clara consciência da finitude, essa dimensão ganha uma voz que nunca teve antes. Existe aí um risco grande de que a dimensão espiritual mal estruturada, construída sobre relações de custo e benefício com Deus ou com o sagrado, caia em ruínas diante da constatação de que nada vai adiar o grande encontro, o fim, a morte. Muitas vezes, a dor maior é de sentir-se abandonado por um Deus que não se submeteu às nossas vontades e simplesmente desapareceu da nossa vida em um momento tão difícil e de tanto sofrimento. Claro que eu trago essa passagem não como uma referência, porque ela não faz referência alguma a nenhum estudo, nada disso, mas é sim uma percepção, né? Uma percepção profissional dela, da trajetória dessa médica geriatra, que achei válido, interessante para a gente perceber nesse sentido dos pontos positivos e negativos. E aí, de forma geral, né, concluindo, a gente tem desses dois artigos, porque essa segunda revisão ela traz bastante do que a primeira trouxe sobre esse despreparo, essa ausência do tema na formação acadêmica de psicologia,
também essa relação com o cuidado ético, que seria o quê? Não significa a gente desconsiderar ou negligenciar essa dimensão na escuta clínica, né? Mas acho que bem pelo contrário, a gente teria que realmente se engajar mais e se inteirar mais para poder não sofrer essa falta ética, né? Continuar com esse cuidado ético. A saída, no caso, não seria a gente desconsiderar ou negligenciar, mas sim a gente se aprofundar no tema. E a gente levar o ser humano, considerar esse ser humano na sua totalidade, né? A gente pensando, acho que na formação aqui da psicologia, a gente ouve muito isso, que a gente tem que considerar o ser humano na totalidade. E realmente, e essa questão da religiosidade ou espiritualidade, ela é existente ou não, ela faz parte do ser humano. Então é muito interessante que a gente entenda o que o indivíduo ali, na prática clínica, vai trazer para a gente em relação a isso. A gente acho que é bem importante que a gente não deixe isso passar, simplesmente. Aí traz como relevante nessa questão do coping, do enfrentamento, que seria essa religiosidade ou espiritualidade como um fator de suporte para ajudar a lidar com situações de estresse e adversidades. E também considerar, compreender como aquela crença é para aquele indivíduo. Eu achei isso bem importante. Porque a gente sabe que existem diferentes interpretações sobre uma mesma tradição, ou seja, sobre uma mesma religiosidade ou espiritualidade, mesmo a gente conhecendo, tendo alguma noção sobre aquela prática, a gente tem que entender que para aquele indivíduo, a gente pode entender de uma forma diferente do que aquele indivíduo entende. Então, o importante é a gente saber como ele considera aquela prática. E aí vai trazer a questão também das ferramentas de investigação e esses procedimentos de incorporação. Ele traz nessa última revisão algumas ferramentas que elas podem ser utilizadas para auxiliar assim no diálogo, sabe? Para tu ter esse cuidado ético de às vezes não falar alguma coisa errada que possa influenciar de certa forma o paciente ou o cliente. Então essas ferramentas vêm como facilitadoras do processo, né? Para conversar sobre o tema, mas claro que essas ferramentas elas não excluem a necessidade da gente refletir sobre o tema. Na realidade, elas auxiliam para que a gente reflita verdadeiramente sobre o tema. E traz, então, essas ferramentas validadas, especialmente pela terapia cognitivo-comportamental, né? Que vem sendo, nos últimos tempos, a abordagem clínica com maiores evidências científicas. Então, ela traz essas ferramentas mais padronizadas, né? E traz dois exemplos, assim, aqui da religião, acredito muito mais, que são a meditação, a mindfulness, que já é mais conhecida, e uma outra que chama Conscious Awareness, que essa eu realmente desconheço, mas a mindfulness, ela vem do budismo, né? Então, e que ela pode auxiliar nesse sentido da atenção plena, relação, a regulação emocional, e auxilia em diversos fatores. E essa segunda, essa Conscious Awareness, ela vem da literatura judaico-cristã e ela vai mais no sentido da consciência da existência, das sensações, pensamentos e sentimentos. Pois bem, pessoal, fechando as nossas ideias, terminando o nosso podcast, observamos algumas características do que seria religião, do que seria fenômeno religioso na perspectiva de Durkheim. Destacamos, em particular, a questão do religioso enquanto fenômeno social. E essa ideia, inclusive, né, gerou
como nós vimos naqueles embates, na entrevista, um texto, inclusive, muito, muito interessante, esses debates em que Durkheim vai defender a sua ideia. Vale a pena, quem quiser se aprofundar, vale a pena consultar esses artigos. E o tema é muito complexo, o Durkheim ele aprofunda muito esses estudos. Outros conceitos nós não trouxemos nesse podcast, mas eles são tão importantes quanto para poder compreender esses estudos. E interessante a magnitude dos trabalhos de Durkheim, porque a gente pode estender para outros comportamentos, para outros fenômenos, não necessariamente no campo religioso. Quando a gente olha, por exemplo, a dualidade na natureza humana, nós podemos ampliar isso para outros segmentos, e isso tem implicações interessantes, em especial no campo da psicologia, como a Isadora bem trouxe, são elementos importantes que a gente tem que levar em consideração, que tem potencial de gerar conflitos. No texto da Rafael Weiss e do Rafael Bentin, perdão, Raquel Weiss e Rafael Bentin, em que eles falam sobre os 100 anos sem Durkheim, 100 anos com Durkheim, esse texto publicado em 2017, eles finalizam com uma citação muito interessante do Philip Smith, e essa citação ela é muito boa para a gente fechar esse podcast, para a gente fechar essas ideias, que mostra, revela o poder, né, a importância dos trabalhos do Durkheim e a magnitude do seu trabalho. Vou fazer a leitura dessa citação. Abre aspas. Quando a obra de um autor tem um poder que perdura para além de um contexto imediato, sendo esta qualidade que distingue uma contribuição realmente grandiosa, algo muito mais intrigante acontece. Há uma proliferação de leituras de forma não pretendida, não esperada. Novos contextos interpretativos reescrevem os textos como se fossem seus autores, e teorias são recontadas em virtude de sua relevância atual. Depois, essas intervenções são retrabalhadas e repensadas. Eventualmente, um campo cheio de camadas de uma intensa atividade dialógica formada por ideias, palavras, suas estruturas subjacentes de sentimentos e escolhas analíticas se acumulam e aderem a essa pedra angular. É precisamente esse acréscimo de complexidade e controvérsia que marca o domínio de investigação de um grande teórico. Porque os textos fundacionais, e seus comentários subsequentes devem ser entendidos como fatos sociais, bem como prática hermenêutica. Devemos prestar devida atenção tanto à intenção dos autores quanto ao seu contexto intelectual. Ao indagar sobre Durkheim e seu legado, estamos lidando também com outros autores. Isso diz respeito menos às preocupações de outras épocas e mais àquelas de nosso próprio tempo. Então, novamente, destacando a importância desses trabalhos do Durkheim para compreender, inclusive, os fenômenos contemporâneos, fenômenos sociais, religiosos, etc. Pois bem, pessoal, então, com essas observações, com essas reflexões, encerramos o nosso podcast e agradecemos a atenção de todos. Até a próxima.